Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a PNL. Você sabe o que é? A programação neurolinguística? Vamos lá! Abordagens sistêmicas em PNL. Nós vamos aprender nessa aula a decifrar as intenções positivas em comportamento autodestrutivos. Fundamentos da PNL, a revolução de Grinder e Bandler. A programação neurolinguística, ela emergiu a década de 1970. Para quem pensa que a neurociência é nova, saiba que não, olha lá, 1970. Através dos estudos de John Grinder, linguista, e Richard Bandler, matemático e psicólogo, eles revolucionaram a compreensão do comportamento humano ao modelar a excelência de terapeutas bem-sucedidos como a Virginia Satir, o Fritz Perls e o Milton Erickson. O termo programação neurolinguística deriva de 3 elementos fundamentais. O primeiro, programação, que se refere aos padrões habituais de pensamento e comportamento que podemos modificar. Neuro se relaciona aos processos neurológicos de percepção através dos 5 sentidos, que também nós já estudamos aqui. Linguística aborda como a linguagem influencia nossa experiência e comunicação. Então, resumindo, a PNL, a programação neurolinguística, não se limita em ser apenas uma terapia. Ela configura um conjunto de técnicas e ferramentas práticas que podem ser aplicadas em diversos contextos, desde o desenvolvimento pessoal até o ambiente organizacional. No Brasil, a PNL ela ganhou forças a partir de 1990. Tá? Eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu ouvi isso foi do médico Lair Ribeiro. Eu tenho vários livros do Dr. Lair Ribeiro, do qual ele falava sobre PNL, programação neurolinguística. O Lair Ribeiro mudou a minha vida em vários sentidos. Eu tenho vários livros dele sobre saúde, sobre PNL, e ele é uma pessoa extremamente inteligente. Eu gosto muito do Lair Ribeiro. E eu conheci a PNL há muitos anos atrás com um livro dele, que se chama O Sucesso Não Ocorre por Acaso. Eu recomendo a leitura. O princípio da intenção positiva, além do comportamento visível. Vamos ver então. Definição e origem. O princípio da intenção positiva, fundamental na PNL, sugere que todo comportamento, mesmo aquele aparentemente negativo ou destrutivo, possui uma motivação. Não importa o nível, esse princípio ele deriva da observação de que o nosso sistema neurológico está primariamente orientado para buscar prazer e evitar a dor, operando sempre para o nosso benefício conforme a sua própria lógica interna. Vocês vão ver por que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Função adaptativa. Comportamentos problemáticos, geralmente, começam com soluções adaptativas para circunstâncias específicas. Com o tempo, esses comportamentos podem se tornar automáticos e descontextualizados, continuando, mesmo quando já não servem ao propósito original. Nosso cérebro, sempre buscando economia energética, mantém padrões estabelecidos até que alternativas mais eficientes sejam integradas. Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso cérebro, porque ele busca o conforto, ele busca estar sempre ali na inércia, paradinho, no conforto. E nós, na nossa consciência, é que temos que buscar o desconforto para nos trazer inteligência, sabedoria, conhecimentos. Então, sair da zona de conforto é uma iniciativa que nós temos que ter, porque o cérebro em si, ele gosta de estar na zona de conforto, separando o comportamento e intenção. Uma distinção crucial na PNL é a separação entre o comportamento em si e a intenção subjacente.
Reconhecer essa diferença permite intervir no nível correto, não apenas suprimindo o comportamento que gera a resistência, mas honrando a intenção enquanto se desenvolvem comportamentos alternativos mais saudáveis que atendam à mesma necessidade. Então, por detrás de todo comportamento, existe uma intenção positiva. As pessoas fazem as melhores escolhas disponíveis para elas no momento. Nós vamos entender o porquê disso, tá? Paradoxo da falta de foco. Compreendendo a resistência à mudança. A falta de foco representa um fascinante paradoxo que ilustra perfeitamente o princípio da intenção positiva. Embora frequentemente rotulada como um problema, especialmente em nossa sociedade orientada pela produtividade, a dispersão atencional carrega benefícios neurológicos significativos que explicam a sua persistência. Os ganhos secundários da distração: liberação de dopamina, evitação de desconforto, ilusão de produtividade, proteção contra o fracasso. Então, do ponto de vista neurofisiológico, cada vez que nós nos distraímos e seguimos um estímulo novo, o nosso cérebro ele libera pequenas quantidades de neurotransmissores relacionados ao prazer. E esse sistema de recompensa, ele cria um ciclo de reforço que torna a distração literalmente viciante. Em contraste, manter o foco sustentado em uma única tarefa, especialmente se desafiadora, inicialmente gera um desconforto antes de produzir a satisfação. Então agora a gente vai entender o porquê que o nosso cérebro pode nos sabotar buscando uma recompensa imediata, tá? Vamos lá. Prazer e recompensa neural. As substâncias psicoativas atuam diretamente no cérebro de recompensa cerebral, principalmente através de liberação ou inibição da recaptação de neurotransmissores como a dopamina, serotonina e endorfinas. Este mecanismo proporciona uma experiência intensa de prazer, que, no ponto de vista neurológico, é interpretada como altamente benéfica pelo cérebro, criando poderosos circuitos de memória e motivação. E é por isso que eu digo, nunca experimente drogas. Porque se droga fosse ruim, as pessoas não viciariam em drogas. Drogas deve ser muito bom. Então, não use drogas, nem experimente. Porque se você experimentar, você pode viciar. E aí, o vício é que é difícil de você conseguir sair. Porque ele é como se fosse um analgésico para o seu cérebro. O seu cérebro, o que ele busca? Ele busca estar numa sensação de conforto. E a droga, ela vai te trazer essa sensação de conforto imediata, quando, na verdade, você não está resolvendo problema nenhum. Você apenas está colocando um analgésico no seu cérebro, camuflando aquela dor, aquele problema. Então, os problemas não se resolvem buscando uma droga, por exemplo. Nós vamos ver mais para frente sobre outros temas. Automedicação e alívio. Muitas pessoas recorrem a substâncias como uma forma de automedicação para sintomas de transtorno não diagnosticados ou não tratados. Por exemplo, pessoas com TDAH podem buscar estimulantes para aumentar a concentração, enquanto indivíduos com ansiedade ou traumas podem utilizar depressores para acalmar pensamentos intrusivos e diminuir a hipervigilância característica nesses quadros. Aí cai exatamente no que nós acabamos de falar. Como o cérebro gosta de conforto, nós que estamos ali em plena consciência, não podemos cair nessas pegadinhas. A pegadinha de que quando você está ansioso, você fica tomando, digamos, um ansiolítico, vários ansiolíticos. Pessoal, eu falo isso por experiência própria, tá? Eu já tive esse problema. Quando eu tinha 19 anos, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico.
E eu tomei muito desses remédios. Eu não tinha conhecimento nenhum, fui buscar psiquiatra, e psiquiatra me passava diversos remédios. Eu tomei muito remédio, já cheguei a tomar 4 tarja pretas por dia, tá? Quando foi logo que eu abri o meu salão de beleza, quando eu tinha 19 anos, meu salão de beleza era o maior de Valinhos na época, chegou a sair no jornal, e eu fiquei muito ansiosa, com medo de não dar conta do recado, e tive síndrome do pânico. Porém, eu, ao invés de buscar esse conforto de uma outra forma, eu fiquei me drogando, tá? Então, eu tô falando isso também por experiência, não é só uma teoria. Eu vivi isso na prática. Eu tive síndrome do pânico e me drogaram, tá? Eu fiquei muito... Eu não era mais eu me sentia nas nuvens. Eu sempre tive uma coisa muito interessante em mim, tá? Eu passei por vários períodos de dificuldades na minha vida e eu nunca saí da academia. Isso eu nunca fiz. Desde os 15 anos, eu faço musculação, porque eu sempre tive muita dor na coluna. E a musculação sempre me trouxe um bem-estar psicológico e corporal muito bom. Então, eu nunca saí da musculação. Mesmo quando eu estava na síndrome do pânico, que foi grave a minha síndrome do pânico, eu dei muito trabalho para os meus pais, eu ainda era solteira, claro, com 19 anos, né? E só para alertar aqui vocês, tome muito cuidado quando vocês estão com ansiedade ou quando vocês estão em qualquer outro tipo de estado anormal e vocês buscam psiquiatras que prescrevem remédios e remédios e remédios te dopando, sem procurar a causa do problema, que foi o que aconteceu comigo, tá? Você tem que procurar a causa do problema e tratar a causa, tá? Quando você acha a causa, você consegue resolver o problema, até sozinho. Até sozinho. E eu só vou explicar, porque às vezes tem alguém nessa aula que está nesse momento, então eu vou só falar como que eu consegui sair do vício de remédio, tá? Porque eu fiquei viciada, não era mais eu. Eu fiquei completamente drogada, engordei 18 quilos em um ano de tanto tomar esses medicamentos. E eu consegui sair, eu vou falar o que eu fiz, tá? Eu não sou médica, eu tô falando o que eu fiz e que deu certo. Não tô falando para você fazer, tô falando o que eu fiz e deu certo. Bom, saí da academia. Eu não saí em momento nenhum, mesmo quando eu estava no fundo do poço, eu não saí da academia. Eu ia pelo menos 2, 3 vezes na semana para a academia, mesmo estando mal. Esse é o ponto 1, que foi muito importante. O ponto 2 foi a homeopatia. Homeopatia. O que eu fiz para sair das drogas dos remédios tarja preta? Eu tomava um dia o tarja preta, porque eu não conseguia desmamar, né? Eu não conseguia desmamar. Eles falam mesmo desmamar, tá? O pessoal fala isso mesmo, não é brincadeira, não. Para eu desmamar dos remédios viciantes, eu tive que tomar uma vez. Isso eu fiz por conta própria, ninguém me falou. E deu certo. Eu tomava uma vez o tarja preta, uma vez o homeopático. Uma vez o tarja preta, uma vez o homeopático. Foi reduzindo as doses até que eu consegui, durante 5, 6 meses de muito esforço e aguentando também as crises, que dá umas crises na gente psicológica. E eu consegui sair de tudo isso com a homeopatia, com a academia, tá? Trazendo benefícios psicológicos para mim. E sozinha, tá? Eu não consegui ter essa ajuda no momento que eu precisava. Não consegui. Eu só tive realmente esses médicos que me entuchavam de medicamentos. Só isso. Só isso que me apareceu na oportunidade. Hoje eu tenho 41 anos, então faz muito tempo isso. Eu tinha 19. Eu tive isso por 4 anos. Foi muito tempo. Síndrome do pânico por 4 anos, tomando 4 anos de medicamentos fortíssimos, fiquei completamente viciada, mas eu consegui sair, eu não tomo absolutamente nada, nenhum remédio, nenhum, tá? E isso faz tempo, né, como eu já falei para vocês, quando eu tinha mais ou menos
Quando eu casei, né, casei com 26, quando eu casei com 26, eu já não tomava absolutamente nada, já estava totalmente livre dessas drogas. Mas tomem muito cuidado, vocês que têm parentes, ou vocês que têm, né, depressão ou síndrome do pânico, para que esses médicos não dopem por demais vocês, tá? Porque aconteceu comigo e só eu sei o que eu passei depois para sair desse vício. Voltando aqui, foi só um adendo, então tomem muito cuidado quando compreendemos que o uso de drogas ilícitas busca atender necessidades legítimas de prazer, confiança e tranquilidade, podemos desenvolver abordagens terapêuticas que honrem essas necessidades, enquanto oferecem caminhos mais sustentáveis para satisfazê-la, que é o que eu falei para vocês. Eu consegui com a homeopatia, eu consegui com a academia, eu consegui com meditação, tá? Eu fiz, aqui em Valinhos tem uma casa de homeopatia que chama-se Iris. E lá eles têm aulas à noite, então eu participava daquelas aulas. E para mim foi muito interessante. Eu consegui sair sozinha disso e por muita vontade. Eu tinha vontade de sair disso, isso é muito importante. Pessoal, as pessoas que buscam o álcool é igualmente viciado, igual essas pessoas que, assim como eu fui, viciada em remédio. Então, tomem muito cuidado, por exemplo, com essas músicas que fazem apologia à bebida. Eu fui cantora sertaneja por 15 anos, tenho provas para apresentar para vocês, quem quiser ver meu canal. Wagner e Valquíria tem no YouTube até hoje os meus vídeos de quando eu fazia shows. Eu fui cantora sertaneja por mais de 15 anos e eu vivi na pele isso. As pessoas oferecem bebida alcoólica pra gente o tempo inteiro e eles falam: ué, mas como você é uma cantora sertaneja que não bebe? As músicas fazem apologia à bebida o tempo inteiro e faz mesmo. Faz mesmo. E olha que eu não gostava dessas músicas, tá? Eu sempre fui mais do estilo assim, às vezes Zezé de Camargo, Chitãozinho e Chororó. Eu gosto das músicas mais românticas, né? Do sertanejo. Mas a época que eu estava tocando, o sertanejo universitário é que estava em voga. E aí eu tinha que tocar todas essas músicas que fazem apologia. Até a Anitta eu tocava no meu show, porque chegava final de festa, era o que todo mundo queria, era funk e tudo mais. Tá? Eu nunca dancei isso, não gosto desse estilo de música, mas quando você é contratado para tocar na noite, infelizmente quem toca sabe como é que funciona. E aí eu tinha que tocar todas essas coisas aí. Mas no que eu quero chegar? Que quando a gente vive nesse ambiente, porque eu já vivi nesse ambiente, o oferecimento de drogas para você é constante, mas não de drogas que eu digo assim, cocaína, maconha, isso não. Isso nunca me ofereceram, mesmo porque eu nunca dei abertura e eu sou uma pessoa muito séria. Mas bebida alcoólica, sim. Os próprios donos de bares, quando a gente ia tocar, eles falavam: bebida é livre, vocês podem tomar cerveja, não sei o que lá. E eu e meu marido falavam: não, a gente não toma. E eles perguntavam: nossa, mas você é evangélica? Eu falei: não, eu não sou evangélica. Mas por que você não bebe? Nossa, todo mundo do sertanejo bebe. Então, quer dizer, se você já não faz parte daquela tribo, parece que você não tem esse pertencimento, entendeu? Então, tomem muito cuidado se você realmente quer pertencer a essas tribos. Eu, por exemplo, amava e amo o sertanejo até hoje. E eu não me deixei influenciar. Bebida alcoólica, nunca fui viciada nesse tipo de coisa, nunca nem bebi. Não gosto e não faço questão nenhuma. Mas muita gente afoga as mágoas na bebida alcoólica. Até as próprias letras das músicas dizem isso. Pô, se a mulher te abandonou, vai pro bar, vai beber. Ah, se perdeu o emprego, vai pro bar, vai beber. Ai, o happy hour, ai, não sei o que lá. As músicas todas têm essa pegada, né? De que se não deu certo, vai beber. Então, essa apologia, né, esse incentivo é um perigo, porque realmente as pessoas interpretam que se elas estão com um problema e ela for no bar beber, ela vai resolver esse problema dela. E isso acaba virando como se fosse um medicamento que eu acabei de falar para vocês. Vira um ciclo vicioso, no qual, quando você vai ver, você já está viciado em bebidas alcoólicas. E aí a luta contra o alcoolismo é outro problema. E o porquê que nessa aula a gente está falando sobre isso?
Porque o título da aula é exatamente esse. Vamos voltar aqui para ver se você se lembra. Ah lá. Abordagens sistêmicas, decifrando intenções positivas com comportamentos autodestrutivos. É exatamente isso. Intenções positivas, por quê? O alcoolismo, no fundo, ele tem uma intenção positiva. Você quer sanar a tua dor. Você quer sanar o seu problema. A sua mulher te abandonou, o seu marido te traiu, então você vai beber para esquecer, para sanar o problema. E é aí que você entra em comportamentos autodestrutivos, que é o tema dessa aula. Então, nós estamos falando aqui que nós podemos nos autodestruir, tá? Com distrações, com, por exemplo, recompensa rápida, um medicamento, como eu já expliquei para você, um medicamento para acalmar um TDAH. Se você, por exemplo, é muito desfocado, você toma estimulantes para te estimular e você vai ficar com problema de outra forma. Então, tome cuidado com essas coisas. Aqui, o alcoolismo que nós estamos falando agora, eu tenho esse dado aqui, ó. No Brasil, o alcoolismo frequentemente se entrelaça com questões de masculinidade, trabalho e estresse social, o famoso happy hour. Após o expediente, representa não apenas um ritual de socialização, mas também uma válvula de escape institucionalizada para lidar com o estresse do do ambiente de trabalho e do transporte urbano caótico. Então, tomem cuidado, tá? Eu tenho até casos, por exemplo, de pessoas na família que deixavam o marido fazer happy hour. No fim, o marido acabou conhecendo outra pessoa, né? E hoje vive com essa pessoa, abandonou a esposa. Então, assim, é bem complicado esse negócio de happy hour, você dá essa abertura também para o seu marido ficar saindo para bar com um monte de gente do trabalho. Outro problema gravíssimo, tá? Eu até vou falar para vocês seguirem o canal de amigas minhas que trabalham com isso. É um trabalho que eu não conhecia. É a suicidologista. Eu não sabia que existia essa profissão e existe. Eu conheço 2 amigas minhas que conheci recentemente que trabalham com isso. E o que é a pessoa que quer se suicidar? A pessoa que quer se suicidar, ela quer acabar com um problema que ela tem. Você consegue entender que o suicídio, ele é um pensamento positivo? Inicialmente é. Por que positivo? Porque ele quer resolver o problema. Ele quer o alívio imediato. Então, isso para ele é positivo, porque ele acha que se ele morrer ou ela morrer, todos os problemas estarão resolvidos. Olha o perigo. Então, vamos ver. Vamos mostrar para vocês aqui como que funciona no nosso cérebro. Talvez nenhum outro comportamento ilustre tão dramaticamente o princípio da intenção positiva quanto a ideação suicida. Para muitos profissionais sem treinamento adequado, é difícil conceber como o desejo de morrer poderia conter qualquer elemento positivo. No entanto, a compreensão profunda desse fenômeno revela que, na maioria dos casos, o suicídio não representa um desejo pela morte em si, mas sim uma busca desesperada pelo fim de um sofrimento percebido como insuportável e interminável. Pessoal, é exatamente isso. É esse o sentimento que um suicida tem, tá? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essas soluções imediatistas. Tudo na vida é construído. Se você tem um problema, você precisa desconstruí-lo, né? Mas isso é preciso ser feito etapa por etapa. Não queira colocar a carroça na frente dos bois, como diz o ditado. Nós precisamos ter paciência para dissolver um problema. Então, a lógica interna do desespero. Para a pessoa em crise suicida, a morte se apresenta como a única solução imaginável.
para a dor psíquica avassaladora. Paradoxalmente, a ideação suicida muitas vezes proporciona uma sensação de controle em meio ao caos emocional. Comportamentos suicidas frequentemente funcionam como uma poderosa forma de comunicação quando todos os outros meios falharam. Aquelas pessoas que falam, eu vou me matar, quer chamar atenção. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado e ter muita cautela com pessoas que têm pensamentos suicidas e buscar ajuda. Tem pessoas que são especializadas, como eu disse para vocês. Eu conheço 2 pessoas que são suicidologistas. Elas ajudam pessoas que têm pensamentos suicidas. Intervenções baseadas em intenção positiva, o caminho para a transformação. Então, o primeiro passo é a identificação. Identificar precisamente qual necessidade legítima está sendo atendida pelo comportamento problemático. Esta etapa requer escuta empática, profunda e questionamento habilidoso, que vai além da superfície do comportamento. O segundo passo é a validação. Reconhecer explicitamente, legitimamente da necessidade, a sabedoria inconsciente que desenvolveu a solução atual, mesmo que problemática. Esta validação reduz significativamente a resistência à mudança, que nós precisamos estar abertos à mudança, que foi o que eu disse. Quando eu tive a síndrome do pânico, quem buscou ajuda fui eu. Quem buscou na internet soluções que poderiam me ajudar foi eu. E eu consegui sair dos medicamentos sozinha. Eu sei de pessoas, parentes meus, que tiveram depressão na mesma época e que até hoje estão tomando os mesmos remédios que eu tomava quando eu tinha 19. Até hoje está tomando, porque não teve a força de vontade de sair. Então é muito importante essa perseverança, o eu interior, querer sair dessa. Pessoal, essa é a aula de hoje. A gente falou um pouco sobre coisas negativas relacionadas a positivas. Por quê? O tema da aula é exatamente esse. Que a gente buscando coisas positivas, a gente pode se autodestruir. Como é o caso de todos esses itens que a gente acabou de estudar. Tá bom? E aí, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha. E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.